Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Com vocês, Kennedy Litaif, o mago do realismo. Bom dia a todos vocês. Esse vídeo é atendendo ao pedido do internauta inscrito no canal Mago do Realismo, o Elisandro. Elisandro tem um canal no YouTube com o nome de Elisandro Viva o Niilismo. Ele me pediu que eu abordasse, que eu falasse um pouco sobre a famosa explosão do Cambriano. Uma época há 545 milhões de anos, onde em curto período de tempo surgiram uma variedade enorme de vida. Quais foram suas causas? O que realmente aconteceu, as consequências disso, e um tempo antes que a Terra tinha somente animais de corpo mole, e passou a ter, a partir daquele momento em diante, o exoesqueleto, animais com coluna vertebral e tudo mais. O que realmente aconteceu, o que mudou na Terra, as suas causas. A Terra era muito fria, e passou a ter um calor muito mais acentuado e muito mais oxigênio na atmosfera. De 1% passou a ter 21% de oxigênio. Acompanhe comigo, meu caro inscrito, meu cabeção do canal. Convido você a acompanhar o Mago nessa viagem de prospecção da verdade de um passado distante. Venha comigo conhecer um pouco mais sobre a famosa explosão do Cambriano. A explosão do Cambriano foi uma época ímpar, sem parâmetros, um evento no qual surgiram uma gama de variedade de animais ricas em formas corporais, passando do anterior corpo mole para o corpo com exoesqueleto e o corpo com coluna vertebral. Não houve uma única causa, e sim várias. Temos boas hipóteses a respeito dele. A meu ver, aconteceram vários fatores que desembocaram nesse grande evento. Um deles foi a variação genética. Antes do Cambriano, só haviam animais de corpo mole. Exemplo disso, as esponjas. Elas já existiam há milhões de anos e consolidaram os moldes da interação celular para a construção de um animal. Esse foi o ponto de partida para o surgimento dos outros animais. As células especializadas e a colaboração entre elas veio das esponjas. Apesar de tudo isso, sabemos que as esponjas não têm tecidos e não se movem. Desse ínterim, os cnidários apresentaram movimento, criaram os tecidos, os nervos, a boca e os músculos. Porém, foram os plateumitos que deram um novo rumo à vida. Tudo mudou com eles. Surgiram a cabeça, o cérebro e os órgãos sensoriais, criando a primeira matriz genética que temos conhecimento. Nesse tempo, pequenos animais já estavam em evolução, porém a mudança no ambiente, isto é, o aumento substancial dos níveis de oxigênio, possibilitou o seu crescimento, o seu tamanho. Somado a tudo isso, temos o começo da chamada corrida armamentista. Alguns animais descobriram que podiam devorar outros animais, dando início à batalha da sobrevivência que permanece até nossos dias. Com isso, foram se aprimorando armas de defesas e de ataques. Essa guerra pela vida impulsiona a evolução, pois a maioria dos animais de hoje possuem relações com as criaturas
do Cambriano. Vejamos algumas dessas criaturas de hoje. Os onicóforos, predadores que vivem nas florestas australianas. São muito parecidos com a Icheaia, verme carnívoro que viveu há mais de 500 milhões de anos. Veja a carambola do mar, muito parecida com fósseis cambrianos, possuindo uma característica comum: os remos vivos, isto é, pequenos cílios que impulsionam esta alga viva. Outro exemplo disso é o pequeno picaia, uma criatura aquática do Cambriano que desenvolveu um esquema corporal que futuramente seria repassado aos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Um esquema corporal básico, uma estrutura que continha esqueleto, cérebro, medula espinhal e segmentos musculares. Antes da era cambriana, só existiam 3 esquemas corporais, e ela nos trouxe 35 novos esquemas, que originaram milhões de espécies, desde pequenos insetos, passando por nós, até chegar aos maiores animais da Terra, as baleias. Todos os animais, independentemente do meio ambiente. Essas espécies seguem esses esquemas corporais criados no Cambriano. Esses novos esquemas foram apenas o pontapé inicial. Com o passar do tempo, ficaram maiores e mais complexos. Novos comportamentos foram surgindo, oriundos das lutas pela vida e pela proteção de territórios. Trabalhos em conjunto apareceram, onde a cooperação é marca presente nos dias de hoje em várias espécies. Precisamos perscrutar esse passado longínquo, à busca de respostas para nossas perguntas, estudando os mais misteriosos e incríveis seres. As histórias mais fascinantes não estão relacionadas com os grandes, e sim com as mais modestas e inofensivas criaturas surgidas no Cambriano. Em suma, a explosão do Cambriano ocorreu em um curto período de tempo, aproximadamente uns 10 milhões de anos, mais ou menos há 545 milhões de anos. Só que a verdade é que isso já vinha acontecendo há muito tempo, numa época muito mais remota. Foram analisados genes dos primeiros animais a deixarem fósseis de 500 milhões de anos. E com base nesses estudos, foi calculado que seria necessário um longo tempo para chegarem ao grau de complexidade vista no Cambriano. Uma gama enorme de variações. Essas mudanças tiveram início há 600 milhões de anos antes do Cambriano. A dificuldade em achar fósseis desse período é devido aos animais desse tempo terem corpos moles, não deixando traços, enquanto que os animais surgidos no Cambriano possuíam exoesqueletos e colunas vertebrais, muito mais fáceis de serem fossilizados. Preciso frisar aqui, mensurar, que antes do período Cambriano, o clima na Terra era adverso à vida, um clima muito ruim, muito frio. Algas povoavam a superfície oceânica. Desde quando surgiu a vida, há 3,8 bilhões de anos, até o início do período Cambriano, a vida era estagnada. Só existiam bactérias, alguns animais de corpo mole como a esponja. Só que um choque de um asteroide com a Terra, de acordo com as últimas evidências, mudou tudo. O clima esquentou, nível do oxigênio foi de 1% a 21%,
na atmosfera e abriram-se frechas no leito oceânico, esquentando com vapor de água, dando um habitat muito mais propício, muito mais adequado à vida. Com isso aí, soma-se mais descargas elétricas e mais interações entre elementos radioativos, igual o rádio, o tório. Essa gama de circunstâncias desembocaram e trouxeram um habitat propício, fecundo ao surgimento e à proliferação da vida em nosso planeta. Tinha 3 esquemas corporais antes do período cambriano e surgiram 35 esquemas corporais no período cambriano, fazendo um total de 38. Para você ter uma ideia, foi o período cambriano que surgiu insetos com exoesqueleto, a espinha dorsal e a coluna vertebral que nós, seres humanos, herdamos. Tudo foi um conjunto de circunstâncias propícias que desembocaram nessa explosão, entre aspas, do período cambriano. A Terra, se houver circunstâncias propícias e adequadas em um determinado momento, a vida tende a se proliferar mais. E naquele tempo, as Américas, os continentes todos, eram a antiga Pangeia. A maioria deles ficavam no meio da Terra, em áreas equatoriais, em áreas tropicais. Muito obrigado a todos vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like, faça seu comentário, inscreva-se no canal e acione o sininho. Obrigado.